Então, veja só, você que era alfabetizado, você que ia para a universidade, você que ia para Coimbra estudar direito, você não estava preocupado com a educação porque você já estava educado. O cara que estava preocupado com a educação não podia votar. E aí, meu? Quem é que ia falar? Tem que educar. Então, o Brasil, cara, não tinha compromisso com a educação. E assim, eu participei, modéstia à parte, de uma primeira revolução na educação brasileira, que foi abrir as portas da universidade pro pobre. Ele me confessou que namorou 2 pró-unistas. Eu sou pró-unista também. 3? Puta, cara, tu tá cercado. Tô cercado. Não, mas eu namorei o Monarca. Agora vai me negar. Mas, cara, olha só. Nós precisamos chegar no pró-unista. século... Porra, cara, eu tô cercado de pró-unista por todos Mas os e a lados. base, Fernandão? Não, mas a base... Não, vê bem. Outra coisa errada é imaginar a separação da básica e da superior. Leia os historiadores, você vai saber o seguinte. O projeto nacional nasce quando o pobre chega na universidade. Aí você começa... Aí a universidade começa a pensar o país todo e não só a elite. Porque a nossa universidade era ultra elitista. Agora, eu vou te perguntar, qual foi, no Brasil, os estados que mais avançaram na educação? Foram os estados do Nordeste. Por 2 razões. Que nós queremos um fundo para financiar a educação do Nordeste chamado Fundeb, e porque o Nordeste estava tão atrasado em relação ao Sudeste que tinha muita margem para melhorar. Pra ganhar, pra evoluir. Juntou essas 2 coisas, quais são os exemplos de educação no Brasil hoje de estirão, né? Do cara dar aquela decolada? Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Se fala desses estados. Então, o Brasil está vivendo um momento... A pessoa vai falar, porra, mas falta muito. Mas nós começamos a fazer. Nós começamos a fazer tem 20 anos. Mas eu acho isso, cara. Nós começamos a fazer alguma coisa por esse país. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós começamos a enfrentar esse lance para valer. Entendo. Mas eu acho que a crítica... Vamos colher isso? Nós vamos colher. Agora, precisa ter perseverança. Não dá para ter essas idas e vindas que estão acontecendo. O que está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação. E eles estão fazendo o que exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os tratores que o Bolsonaro comprou essa semana. Ele comprou o trator. Pô, 3 bi. Ou você entrar no Twitter agora... 3 bi não era o orçamento paralelo para ele... É esse. É desse que eu tô falando. Isso é emenda, não é? Mas... trator, entendi, é uma gíria. Desculpa, que eu não sou, eu tô achando que é trator mesmo. Não, mas é também. Entendi, ó. Não é só, mas é também. Entendi. Ou seja, ele tá num jogo com o Congresso de tomar lá da cá, que ele botou no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei qual que é o nome, que mudou tudo que é nome, ele botou 3 bi para ele cuidar, na relação direta com os parlamentares. Pô, tem 3 bi para trator e não tem 3 bi para ciência e tecnologia? Não tem 3 bi para fazer o censo? O censo geralzão, é a coisa mais importante para as políticas públicas. Pra você saber. Censo é foda. Custa 2 bi. Tem 3 para trator e não tem 2 para o censo. Então, você vai vendo que, pô, tem alguma coisa errada. É que esse trator é o que garante a governabilidade dele, né? Se você for pensar para o político Bolsonaro, é muito mais importante você ter governabilidade que qualquer outra coisa. E é por isso que eu tenho um pouquinho de asco desse tipo de coisa, porque não é o que é melhor pro Brasil, é o que é melhor pra me manter no poder. Mas, ó, não tô falando isso de Bolsonaro, não. Isso não é Você novo, tá falando né? geral. Eu sei, eu sei. Isso não é novo. Não, nós temos um problema de governabilidade, eu não quero também aqui ser
ficar falando, é assim. Não, nós temos um problema de governabilidade. Agora, o que eu acho, para fazer a comparação com o que está acontecendo hoje, é o seguinte: uma coisa é você garantir a governabilidade em relação a um projeto. Agora, quando você não consegue enxergar qual é o projeto, aí você fala, bom, então é o poder pelo poder, ou o que nós estamos fazendo? Vou dar um exemplo que talvez seja muito claro para as pessoas. Qual que é a nossa política externa? O Brasil é um país importante no mundo. Ele é importante. Ele tem um peso específico no mundo. Qual é a nossa política externa? A gente se dá bem hoje com os Estados Unidos? Não. Questionamos até a eleição do Biden. Com a Europa? Não. A Europa não quer aprovar nem o acordo com o Mercosul por causa das questões ambientais. A China, o presidente xinga toda semana. Imbecil, cara. Aqui no continente, no subcontinente, América do Sul, nós não estamos bem, nem com a Argentina, nem com a Bolívia, nem com a Venezuela, com ninguém. Qual que é o nosso plano, cara? Como é que a gente se encaixa no mundo? Como é que a gente se insere na economia global? Fernando Henrique tinha uma política, goste ou não. Lula tinha uma política, goste ou não. Qual é a política atual externa? Meio ambiente. Qual é a nossa política? É grilagem da Amazônia? Eu acho que ele quer fazer o Brasil de refém para conseguir investimento externo. Mas os investimentos estão indo embora com isso. Então, mas ele quer, tipo, fazer assim, se você quiser que a gente acabe com o desmatamento, dá tanto dinheiro aqui. Monarca, esse ano, nós perdemos quantas multinacionais saíram do Brasil? Várias. A Ford, né, começou. Vários estão saindo. Mas tá tendo uma fuga de multinacionais, né? O que eu acho, cara, que a gente... Vê bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita, eu não gosto de... Extremismo, pra mim, é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. Uhum. E pra mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô. Porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente.